Olá, focados na causa. Nós estamos começando o Foca na Inclusão e não poderia ser em lugar melhor que o TEA, que é aqui em Rio Negro, que é um espaço dedicado às pessoas com espectro autista. Nós estamos hoje aqui com 3 psicólogos, peso pesado, que eles trabalham aqui há 1 ano já nesse espaço que é dedicado às pessoas com espectro autista. É a Vivian Jungles, é o Samuel Domingues e a Cristiane Veiga. Sejam muito bem-vindos ao Foca na Causa. Então, olá a todos, né? Quero primeiro agradecer a oportunidade de a gente poder falar e apresentar o nosso espaço. E o TEA, a gente completou 1 ano de vida, né? Agora foi em final de novembro, com as atividades, atendendo a nossa demanda, né, das crianças com espectro autista. Mas o projeto em si já vem há um bom tempo, né? Há um bom tempo que a gente discute, até porque é uma causa onde é crescente o número de pais procurando por ajuda, escolas procurando também, e nós não tínhamos na saúde algo específico para esta demanda. Como eu trabalho no CAPS também, a gente não conseguia incluir essa demanda. Então, a partir daí, veio discussões, né, a respeito da necessidade de poder ofertar um espaço mais adequado, um espaço mais acolhedor também, e com profissionais que fossem exclusivamente dedicados ao atendimento do autista. Então, hoje o Espaço TEA, ele atende crianças, na verdade, de 0 a 18 anos. A gente atende os níveis 1 e 2, né? E o nosso projeto maior, a gente tem muita coisa nesse projeto para melhorar, para crescer, para desenvolver, mas neste momento, o que a gente tem para ofertar, a gente está sempre procurando fazer o melhor possível, né? Para todos que recorrem ao serviço e na luta sempre para muitas conquistas ainda que precisam vir para esse espaço. Eu espero que cada aniversário a gente possa comemorar também conquistas novas, né? Com certeza, Vi. Me diga como que as pessoas chegam até aqui. Então, para chegar até o Espaço TEA para atendimento, a gente tem um fluxo no sistema de saúde. Esse fluxo se dá por meio da atenção primária. Como você conversou com as mães ali, né? As mães acabaram comentando que a escola acaba sendo sempre o lugar onde diz: ei, tem alguma coisa aqui que a gente precisa ver. Então, a partir desse momento, ou da observação dos pais, né, eles devem recorrer à unidade de saúde. Na unidade de saúde, eles vão passar por entrevistas, por avaliação com o médico. Existe hoje um instrumento, vamos dizer assim, como uma estratificação de risco, onde eles vão analisar alguns comportamentos. A partir do momento que eles evidenciam a possibilidade de um diagnóstico do espectro autista, aí eles fazem um encaminhamento para o serviço TEA. Daí aqui no TEA, ao acolher esse, né, o usuário do serviço, é que eles vão passar por uma avaliação. Aí, a partir da avaliação, primeiro com os psicólogos, né, com as psicopedagogas, dependendo da situação, passa pelo neuropediatra ou então com o médico clínico geral que nós temos aqui. Como é o nome do doutor? Doutor Otávio. E vocês têm quantos profissionais aqui trabalhando no TEA? Nossa, agora eu vou ter que fazer uma matemática aqui, né? Mas assim, não precisa falar em números, eu digo... Nós temos hoje 2 psicólogos, 2 psicopedagogas, uma fono, 2 assistentes sociais agora. Quase esqueci, porque essa é um presente novo, né? Então, e o médico, esses são os profissionais que a gente tem. A gente está aí na luta há algum tempo, com seletivos, e agora nós temos o concurso. Eu espero que a gente consiga preencher essas vagas, né? Que é da terapia ocupacional e da fonoaudiologia mais profissionais, né? Assim como a gente também almeja aí o educador físico, fisioterapeuta, desde das terapias integrativas, enfim, tudo aquilo
que a gente entende que vem a somar, ajudar no atendimento, no tratamento do usuário, daquele que está com o diagnóstico do espectro, mas também dos seus familiares, está no projeto. Espero que logo a gente consiga tudo isso, né? Obrigada, Vivian. Vamos falar então com a psicóloga Cristiane Veiga. Cristiane, o que é o autismo? Quais são os sintomas do autismo? Como é que a pessoa descobre? Porque não vai ser ela própria, vai ter que ser um familiar ou um professor, um psicólogo, desde que seja encaminhado. Como é que a pessoa descobre? Quais são os sintomas principais do autismo? O que é o autismo? O autismo, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele é caracterizado por dificuldades na comunicação, na interação social e comportamentos repetitivos e restritos. Essa é a definição do autismo, né? Quais são os sinais? São muitos sinais que não é para todas as pessoas, né? Eu vou falar das criancinhas porque a gente atende crianças e adolescentes. Quais são os sinais que aparecem nas crianças e adolescentes? Eles têm dificuldades com o barulho, isso não são todas, algumas, né? Dificuldades com o barulho, não gostam de mudar a rotina. Muitas crianças chegam, os pais chegam me relatando: mas meu filho hoje chorou muito para ir para a escola. Você vai conversando e vê o que aconteceu. Só porque mudou a rua. Então ele não gosta, ele tem dificuldade de mudar aquela rotina. Aprendeu a andar pelaquela rua, ele vai querer andar sempre pelaquela rua. Então isso é um sinal, né, do autismo. Eles têm muita seletividade alimentar também. Escolhe muitas comidas ou come muito, tem problemas com sono, com barulho. Até no final do ano a gente fez um outro podcast falando sobre o barulho, como o barulho dos fogos interfere e eles chegam a sentir dor no ouvido. Tem paciente que fala que dói, chega a doer, você joga no chão, chora, porque não é só um barulhinho, é uma dor física, né? Então, seletividade alimentar, problema com sono, problema com barulho, na rotina. Tem muitas crianças que não conseguem, não gostam que abrace, que encostem. Eles dizem que dói, o abraço dói, o toque dói. Então, não gosta que abrace, né? Algumas, claro. Tem crianças que têm muita dificuldade de tomar banho porque a água dói na cabeça. Então, quando cai o chuveiro, ela grita, mas ela tá gritando porque tá doendo. Para ela, dói. Então, tem que fazer uma dessensibilização dessas crianças para poderem lavar o cabelinho. Então, isso é bem interessante, principalmente as meninas, né? Que chegam aqui, sempre a gente tá com o cabelo arrumadinho, até para incentivá-las, né? E chega com aquele cabelo que não tá muito aquela coisa, mas porque tem essa dificuldade. Então, vai aos pouquinhos até que consiga. Quando você recebe a paciente com o cabelo todo arrumadinho, é uma vitória, porque ela conseguiu tomar o banho dela e a sensibilização deu certo, né? A dessensibilização deu certo. Então, são algumas coisas, assim, que a gente pode ver, né? Mas são vários sinais e sintomas. Cris, tem alguma causa? O autismo ele tem uma causa, como tem algumas outras síndromes, né? Que você tem uma causa. O autismo tem causa? Tem um sintoma? A causa específica ainda eles estão estudando, eles não têm certeza da causa hoje em dia. O que a gente sabe hoje é que a genética é a maior causa, a genética e os fatores ambientais. Mas como é uma coisa nova, está sendo muito estudada, tem muito para a gente aprender ainda, eles estão fazendo estudos sobre isso, mas a princípio a genética é a maior causa. Cris, existem comorbidades no autismo? Existem. É possível? Sim, existem várias comorbidades. As crianças chegam aqui, a gente trabalha com várias coisas com elas, né? Muitas têm ansiedade, depressão, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, problemas de aprendizagem sérios, né? Dislexia, não consegue aprender a ler. Problemas no estômago, às vezes por causa de tomar tanto remédio, ou porque não comem direito. Então, existem várias comorbidades, né? É preciso os pais estarem auxiliando nesse momento da alimentação, remédios, Sim, porque sim. senão eles também não têm muito controle. Sim, eles vão no médico com bastante frequência, né? Para ver essa questão da medicação. O ideal também é ir numa nutricionista, ou a gente ajuda eles para ver como é que tá, né? Mas existem bastante problemas nesse sentido também, né? E aqui, porque tem as psicopedagogas, que ajudam muito as criancinhas, né, com dificuldade na escola, a Isabel e a Adriele, né, fazem um trabalho muito bonito com as crianças, com essa dificuldade que eles têm. E a ansiedade, a gente trabalha com eles no consultório, a depressão, medo, eles têm muito medo de várias coisas, né? Então, existem várias comorbidades. E, obviamente, a gente sabe que a família é importante para todos nós, né? Independentemente de qualquer síndrome ou questão emocional, o apoio familiar ele é muito importante.
para o autista, qual é o papel dos profissionais e da família? Isso é um tema que eu gosto de falar bastante, porque a gente atende as crianças com muito amor aqui, mas é uma vez por semana. Então a gente sempre faz a conscientização dos pais, que o trabalho continua. Não é só trazer aqui na terapia, mas tem que fazer o trabalho em casa. Mas o que eles vão fazer em casa? Eles não sabem. Então a gente faz esse trabalho de treinamento parental, ensinando eles como dar continuidade ao tratamento. Também a gente tem aqui no TEA de Rio Negro, encontro com as famílias uma vez por mês, que é feito à noite e um outro horário de dia, para facilitar para que os pais possam participar. O que é esse encontro com a família? Por a gente achar tão importante que a gente abriu esse espaço para a família. Então, a família chegando aqui, a gente vai cuidar de quem cuida, né? Esse espaço é muito importante para eles conhecerem outros pais, para ver que não é só eles que passam por aquelas dificuldades, né? Então, eles têm essa oportunidade, a gente sempre tem um tema que passa para eles, deixa aberto para eles falarem, porque no atendimento é o atendimento para criança, sempre a gente conversa com os pais, mas é com outro olhar, né? Então, esse grupo é muito legal, tá dando muito certo, os pais estão adorando, a gente também gosta de fazer, porque tem que ser trabalho. Terapia, família e escola. A gente está lutando para isso, para que seja todo mundo fale a mesma língua. Senão a criança faz uma coisa na terapia, uma coisa em casa, uma coisa na escola, aí fica bem difícil. O tratamento para o TEA já é difícil, então se as pessoas não falarem a mesma língua, vai ficar mais difícil ainda, né? A família sempre é muito bem-vinda, a gente trabalha com elas, acolhe sempre muito bem as famílias, nós estamos sempre conversando, tirando dúvida com os pais. E é isso, é fundamental o trabalho com a família. Você falou que é uma vez por mês à noite O encontro. e de tarde. Isso, a gente faz Que dias e que horários? Fala aí pro pessoal para que eles saibam. Isso aqui é para os pais do TEA. Sim, mas mesmo Nós assim, temos uma né? fila de pais. Mas é importante. Mas a gente puder colaborar, Sim, se a gente por que puder não, colaborar, né? fazemos uma palestra para quem tiver Sim. interesse, que não sejam daqui, né? Então, é geralmente na última terça-feira do mês à noite, às 18h30, e na quarta-feira pela manhã. Que horário de quarta-feira? Quarta-feira às 10 Às horas. 10 horas da manhã. 10 horas. Que são para os pais que já tem as crianças aqui, tem. né? E elas vêm através do SUS, é isso? Isso. Todo o serviço ofertado aqui, ele é do SUS, ele é público, né? Continuando ali um pouquinho do que a Cris falou, é bem importante a família entender que eles são um instrumento terapêutico também, Sim. né? Quando a gente fala sobre tratamento TEA, a gente fala, na verdade, sobre treinamento de habilidades. Tanto que ali, né, às vezes a gente não tem um diagnóstico fechado, mas se fala muito, provavelmente todo mundo escuta, estimulação precoce, estimulação precoce. Quando a gente para pensar sobre a questão da estimulação, ela deve acontecer e ela acontece com a gente o tempo todo, né, independente de ter um diagnóstico. E a família é o carro-chefe, porque nós falamos do autismo e a gente não fala de uma doença, né? A gente fala de uma condição. É o jeito de ser daquele sujeito. O jeito de ser tem todas essas dificuldades, todas essas sensibilidades, né? E aí o mundo deve de abrir um espaço para acolher esse sujeito na sua condição. Quando a gente fala mundo, a gente começa lá em casa, que é a minha primeira escola, onde eu tenho as minhas aprendizagens, e depois a gente vai saindo para o mundo, né? Como acontece com qualquer outra pessoa que não tenha um diagnóstico de autismo. Mas por que a gente acaba tendo tanta dificuldade de lidar com o autismo, né? Isso é algo que todos nós temos que nos perguntar. Porque a questão do treino de habilidades, do conviver, respeitando a condição de cada um, cabe a todos, e não só ao autismo. Eu sempre acho muito importante a gente frisar isso, porque no final das contas a gente é todos iguais nas suas diferenças, né? E tem algo que a gente percebe assim... É muito fácil a percepção. Então, hoje você conversou com duas mães. São duas mães que são muito participativas, que conseguiram construir essa questão da aceitação da condição do seu filho e está no mundo, estão lutando nesse mundo para que elas tenham espaço de ser o que elas são.
E a gente percebe aqui que a gente também tem o contrário. Então, a gente também tem famílias que estão numa dificuldade, numa negação da situação e que acaba prejudicando o desenvolvimento desta criança na condição que ela apresenta. E aí a gente precisa entender que quanto antes eu aceito, quanto antes eu lido com isso da maneira mais natural possível, respeitando a condição daquele sujeito, mais avanço a gente vai ter, mais sucesso a gente tem, e fica muito simples. E também, né, eu acho que vale a pena a gente pontuar isso, é que toda a equipe de saúde ou da escola, eles não são responsáveis em melhorar, em resolver uma situação. Quem dera, né? A gente fosse lá no psicólogo com o nosso problema e dissesse, ó, tá aqui. E a gente sai de lá com o pacotinho, com a resposta, que bom, resolvi, né? Mas não mas não é assim que acontece. Eu brinco que eu fui enganada, porque eu achei que eu ia sair com uma varinha de condão da faculdade e eles não me entregaram, né? Mas que a gente é suporte. Então a gente é aquela, sabe, aquele item que tá ali para dar aquela força, para juntar. Então a gente chora junto, a gente abraça, a gente cria estratégias, a gente luta junto, mas é juntos. Só um dos lados tentar fazer, a gente não vai ter sucesso, né? E o sucesso, ele vem, não tem uma coisa pronta, é uma construção. E eu penso que a gente tá nesse caminho de construção, sabe? Perfeito, Vivi, né? Que as pessoas entendam e aceitem as condições o mais rápido possível para que encontre pelo menos um meio comum. Essas mães estavam tão felizes, né? Elas estão tão felizes com o processo que elas estão passando dentro do TEA. Né? Para nós isso é um bálsamo, assim, porque a gente se pergunta, a gente também entra numa angústia. Será que estamos fazendo certo? Será que estamos indo pelo caminho que é para ser? Será que estamos alcançando aquilo que desejamos? Então a gente precisa desse retorno, né? Sim. Toda crítica é sempre muito bem-vinda. A negativa é a positiva, mas ela não pode vir e ficar aqui. Ela tem que vir e a partir disso a gente ir construindo coisas novas, né? Perfeito, não, maravilhoso, né? A gente tá aprendendo muito hoje aqui no TEA, né? Eu tô aprendendo muito. Mas eu acho, claro, posso falar? Claro. Essa questão de respeito com as diferenças das pessoas, eu acho que falta conscientização, né? O diferente assusta um pouquinho. Uhum. Então a pessoa não sabe o que é o autismo. A maioria das pessoas não sabe. Então quando você passa a conscientizar, a explicar, a gente espera que exista mais respeito, né? Ano passado a gente começou com um projeto de fazer palestra nas escolas. Isso é bem importante. Palestra para as criancinhas respeitarem os colegas autistas, para os professores também. Esse ano, se der, vamos continuar, né? Já fizemos também um trabalho na Semana da Educação, né? Com os professores das salas especiais. Foi muito interessante. Então, sempre conscientizando para que haja mais respeito, né? Com certeza, e eu espero também que as pessoas, eu acredito que esse momento ele é bastante importante, porque também é um momento de conscientização, né? É você falar sobre, você estar conscientizando. Agora eu quero falar com o psicólogo Samuel, né? Samuel, como é que é o diagnóstico do autismo? Como é que eu tenho um filho, né? E aí como é que eu descubro, como é que eu chego nesse diagnóstico de que meu filho tem um espectro autista? O diagnóstico, eu diria assim que ele pode ter início, como a Vivian trouxe, né, e as mães ali trouxeram, muitas vezes a partir de um olhar diferenciado que surge no ambiente escolar, né, onde os professores, pedagogos, enfim, alguém da equipe ali percebe que existe alguma coisa de diferente, né, não tem um olhar clínico ali tão refinado como o pessoal da saúde costuma ter, mas já liga um sinal de alerta ali e costumam já, né, passar isso para os pais. E também creio que seja importante até mesmo a gente abrir esse espaço aqui para conversar a respeito dos sintomas do autismo e tudo mais, justamente por conta do acesso, né, a essa informação, para que os pais eles também desenvolvam, digamos assim, esse olhar assim, né, mais crítico, digamos assim, em relação aos sintomas, e para que a gente trabalhe até mesmo a questão da aceitação, né, e que a gente consiga fazer essa intervenção precoce
né, que é tão importante. E, idealmente falando, assim, questões mais técnicas mesmo, né, o diagnóstico do autismo, ele pode ser feito por diversas especialidades, né, da saúde, psicólogos, né, psicopedagogas, que nem a gente faz aqui no espaço mesmo, né. A gente trabalha também com neuropediatra, neurologista, né, e dentro do processo da avaliação diagnóstica mesmo, daí a gente tem vários instrumentos, né, que a gente utiliza, que são testes, diferentes testes, escalas, avaliações informais até mesmo do neurodesenvolvimento, né, o CID-10, que em breve vai se tornar o CID-11, né, que é um instrumento ali, é a classificação internacional de doenças, né, que a gente utiliza como norte ali para a gente fazer a descrição desses sintomas e das doenças em geral, né, e além disso, existe um instrumento que é bem acessível, né, que é a caderneta da criança, onde lá existe uma tabela dos marcos do desenvolvimento da criança, né, onde os próprios pais mesmo podem estar fazendo essa avaliação, né, observando se a criança está dentro do esperado ali para a idade biológica dela, né, e isso também já pode colaborar bastante na questão do diagnóstico, né. Eu ouço o Samuel falar em níveis de espectro autista, né? E existem níveis, 1, 2, 3, 4, até que nível chega? Existem níveis. E até que nível chega? Uhum. Essa questão dos níveis de suporte foi levantada pelo DSM-5, né, que assim como o CID também é um instrumento de avaliação, né, que a gente utiliza ali para descrição de sintomas e tudo mais. E atualmente a gente trabalha com a questão dos níveis de suporte 1, 2 e 3, né? E o que são esses níveis de suporte? É o nível realmente de suporte que demanda no caso ali, né? O nível de suporte 1 é um nível mais leve, digamos assim, né? Onde a criança ela apresenta sintomas assim menos intensos, né? Às vezes até um pouco mais difícil de identificar por conta da facilidade de mascarar esses sintomas, né? E assim por diante, né? O nível de suporte 2 é um intermediário ali, e o nível de suporte 3, daí ele demanda uma atenção mais intensiva, digamos. O que faz uma pessoa com espectro autista nível 3? Assim, quais são, assim, normalmente o que ela faz de diferente do nível 2 ou 1? É a questão dos sintomas ali que a Cris já mencionou, né? Essa questão assim da rigidez cognitiva, dos comportamentos repetitivos, questões sensoriais também, né? Que ficam debilitados ali, onde a pessoa ela acaba demandando um suporte maior justamente por conta dessa rigidez, digamos assim, né? De um certo engessamento, assim, onde a pessoa não consegue se relacionar de uma maneira assim fluida, digamos assim, né? Não tem aquela reciprocidade social que Ela tem problemas de se relacionar socialmente. às vezes até compromete a questão da fala, leva muito tempo para a pessoa desenvolver a questão da fala, ou até mesmo casos assim mais severos onde a pessoa ela não desenvolve nunca a fala, né? Então daí Mais, né? demanda um suporte maior ainda, né? Que daí a gente tenta trabalhar questões assim, onde ensinamos a pessoa a se comunicar dentro das limitações dela, né? Apontando, né? Piscando. Isso, através de figuras, enfim, né? Eu acho que existem vários recursos assim que a gente está aprendendo cada vez mais também, né? A utilizar. Aproximadamente 30% dos autistas têm deficiência intelectual também, né, que também dificulta um pouco o trabalho, né? Tem crianças no nível 3. Um déficit, você fala? Com deficiência intelectual, não verbal, aí eles entram no nível 3, né? Que são atendidos pela PAI ou pela tia Polônia. Eu tô vendo esse cordãozinho aqui, me alcança ele fazendo um favor? Esse cordãozinho aqui, quando ele surgiu, eu não sabia o que era, o que significava. Só que aí hoje eu vejo que não era só eu, não. Hoje eu sei o que é, mas tem muita gente que não sabe o significado, né, desse cordão aqui, ó. E aí eu quero perguntar pro psicólogo Samuel, né, quando que surgiu e qual que é a função desse cordão aqui? Obrigada.
Esse cordão a gente tem visto cada vez mais, né, recentemente, sim, as pessoas utilizando que esse nosso cordão aqui do espaço, ele tem já todo o símbolo aqui do quebra-cabeça colorido, né, e também do girassol, que remete não só ao autismo, mas todas as deficiências invisíveis, digamos assim, né, que engloba ali daí também o TDAH, deficiência intelectual, né, enfim. E eu vejo assim como principal função, né, dessa identificação justamente a identificação, né. Eu acho que da mesma forma que a gente está levantando esse debate aqui, né, levantando toda essa questão da causa do autismo, é um símbolo, né, onde as pessoas elas podem se identificar e se aceitar e até proporcionar um sentimento, digamos assim, de pertencimento, né. Da mesma forma, assim, vou usar um exemplo aqui meio superficial, né, mas as pessoas que torcem para um determinado time de futebol, olha a outra pessoa ali com a mesma camisa do time, né, e se identifica com aquela pessoa, né. Então, de certa forma, inclui nesse sentido, assim, né, de fazer com que a pessoa se identifique mesmo e não se sinta solitária. E bem importante a campanha, né, sobre essa questão da identificação, porque eu queria falar sobre uma questão que eu vi em Brasília. Uns 30 anos, talvez, o rapaz tenha, né? E ele tem o costume de encarar as pessoas. E aí, como ele não tem essa identificação, o que aconteceu? A pessoa da lanchonete onde ele estava não gostou que ele estava encarando, mas é porque ele é autista, e ela agrediu, né, a pessoa com o espectro autista, porque estava encarando. Então eles também têm esse costume, às vezes, né, de ficar encarando, e como não estava identificado, mas se a pessoa também não sabe o que significa, isso também não... Então é preciso que a gente também faça, né, essa ampla divulgação do que significa esse cordão, né, para que a pessoa... Eu já vi, inclusive, em lugares que eu fui, que tem um cão que é para guiar a pessoa autista. Vocês já viram? Para acalmar, alguma coisa assim? Eu já vi. O cachorrinho, ele usa a capinha, né, colorida, e a pessoa com o cordão, e você não podia tocar no cachorro, porque aquele cachorro era para cuidar da pessoa com autismo. Mas qual que é a função do cachorro ali? Que eu só sei isso, mas qual é a função? Olha, eu posso supor que é realmente como se fosse uma questão de suporte mesmo, né? Emocional. Suporte emocional. Porque né, assim, a gente hoje fala de espectro autista por quê? Porque existe tantas características que cada autista tem o seu jeito, as suas questões. Então, do mesmo jeito que uma criança, de repente, tem um ursinho que carrega para cima e para baixo, e aquilo tem um significado afetivo, protetor, né? É um objeto de segurança que a gente diz. E quando a gente fala sobre a questão das terapias, a questão da comunicação, seja emocional ou a direta, como eles colocaram em relação ao alimento, a gente vai usar muito da criatividade, né? Então, a gente tem parâmetros, a gente tem caminhos, a gente tem técnicas, a gente tem abordagens possíveis, mas dentro de cada uma, ainda assim, a gente adapta ao sujeito. Então, a questão da singularidade daquele sujeito, né? Então, que legal. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido a respeito de usar o cachorro como um suporte. Sim. Porém, ouvindo agora, muito tranquilo. Assim como o cachorro é suporte lá no hospital, é suporte em grupo de crianças, quem sofreu violência, enfim, né? Sim. E achei bem interessante. Eu mesma vi. Samuel, nós... Que pelo menos eu acredito que eu não tenho espectro autista, a gente tem dificuldade às vezes de escutar um não, né? Quantas pessoas que você sabe que se escutar um não, elas surtam. E o espectro autista, como é que ele é escutar um não, uma negativa para ele? Justamente por essa questão, assim, da quebra de expectativa, da quebra de rotina, né? Que a pessoa autista, ela tem um pouco mais de dificuldade de lidar com mudanças abruptas, né? Então, um não ali acaba se tornando uma quebra de expectativa, né? E quando isso está atrelado a uma comorbidade, que nem, por exemplo, o TDAH, que é muito comum, isso denota uma maior impulsividade, né? O que acaba intensificando essa questão da frustração, né? Ou até mesmo TOD, né? Que é o
o transtorno opositor desafiador, que faz com que intensifique mais ainda também essa questão de saber lidar com o não e entender que não é um ponto final, digamos assim, né? Que existe algo depois desse não que pode ser feito ainda e que, né, a vida tem essa questão da fluidez, assim, eles têm um pouco dessa dificuldade, assim, de entender, né, as mudanças. Essa palavra não parece uma bomba atômica em algumas crianças, né? E fala não, a criança fica totalmente desregulada. Daí o pai e a mãe falam, sim, mas então eu não vou dizer não, como é que eu vou fazer? Você tem que substituir a palavra, ou mudar o foco da criança. Em vez de você falar não suba, porque você falou não suba, já está desregulado. Você fala, que tal, desce daí, vamos brincar de outra coisa. Você tem que mudar o foco, mudando sempre o foco. Claro que tem que educar, a gente tem que falar... Se educar, né? Educar para trabalhar com a criança. Mas claro que tem que educar a criança, só que a palavrinha não desregula eles por algum motivo. Então muda o foco. Na maneira como vai dizer do o não. jeitinho. Desce daí, vamos brincar de outra coisa. Ou vai pegar uma coisa que quebra, olha, tem um copo diferente. Mudando sempre o foco. Isso ajuda bastante, entende? Samuel, também foi falado sobre a questão que a Cris falou, de como a criança come, que ela escolhe determinadas coisas, seletividade. Como é que daí vai trabalhar isso, né? Porque ela come uma coisa só? Como é que é isso? Sim. Eu percebo, assim, que a questão da seletividade alimentar, ela é muito voltada justamente a esse aspecto sensorial, né? Do autismo, somada a essa rigidez cognitiva que a gente chama, né? Que é a dificuldade de experimentar coisas novas de formas diferentes, né? Então, muitas vezes, o cheiro da comida não agrada, a textura de determinada comida não agrada, a cor também. Então, é tudo uma questão, assim, de... Nesse ponto eu sou igual. Acho que todo mundo tem um pouquinho, né, de seletividade, mas eu acho que é importante a gente ficar atento, assim, né, no sentido de entender quais que são as comidas, as texturas, enfim, né, as características alimentares ali que agradam cada criança e tentar trazer uma dessensibilização, né, que nem a Cris já trouxe em outros casos ali, trabalhando criativamente de uma maneira lúdica, assim, né? Tentando expandir a partir desse foco restrito ali na alimentação para a gente tentar ampliar aos poucos essa questão. Bom, costume... Pode falar, Cris. Essa questão da alimentação eu acho bem interessante, porque eu acho que quando a gente trabalha com as crianças, a gente precisa ter técnica, conhecimento, paciência e muito amor. Tem que ter amor e tem que ter afetividade com eles, tem que ter conexão, senão não vai. Tem uma criança que a mãe fala, porque não toma café da manhã, porque vem a terapia com fome, porque não sei o quê. Eu falei pra mãe, então traga o café da manhã e a gente toma junto. Pronto, trouxe o café, porque tem afetividade comigo. Traz o café, toma um cafezinho com a psicóloga, começa a terapia depois. A criança não vai desmaiar de fome. E é diferente daí, né? É diferente. Então, a questão de criança que não come na escola, também teve um paciente que eu fui visitar, porque não come. Fui visitar, porque ele gosta de mim, ele comeu polenta com carne moída. E eu comi também. Sim. Então, essa afetividade é muito importante. Você não tem como pedir para uma pessoa fazer uma coisa se ela não tem vínculo com você. E sim, com todas as pessoas, né? Então, é bem importante isso. Agora, vocês vão ter que escolher entre os três para deixar uma mensagem para os pais, mães, professores que precisam, né, desse apoio, desse suporte aqui do TEA. Quero que vocês deixem uma mensagem para nós encerrarmos o Foca na Inclusão. Cada um dá uma mensagem. Pode também, aí vocês escolhem. Ai, Vivi, pode que você. Bom, então, eu não me apresentei no início, né? Mas eu não trabalho aqui no Espaço TEA especificadamente, mas eu sou a coordenadora de saúde mental e um dos serviços que cabe à minha coordenação é o Espaço TEA, né? Então, eu tô aqui aprendendo sempre com eles também, né? E tentando sempre fazer o melhor, e é incrível o quanto a gente aprende, o quanto a gente cresce. Eu acho que se é para deixar uma mensagem é justamente essa, a de se colocar na aprendizagem, a de parar e refletir aí o que eu posso fazer para contribuir, para ajudar. Às vezes a minha ajuda, a minha contribuição, ela não é técnica, né? Eu não tenho que ser um psicólogo, não tenho que ser um médico, mas pode ser ali porque eu tô no mercado e uma criança teve uma birra e eu não fiquei olhando pra mãe com um olhar de, meu Deus, que mãe é essa que não educa essa criança? E de repente essa criança tá desregulada emocionalmente e a última coisa que a mãe precisa
é disso, né? Então, como ser humano, todos nós podemos ajudar. Infelizmente, a gente vive num momento onde criticar negativamente é uma coisa muito simples, muito fácil, né? Por isso, a partindo disso, eu quero dizer também que os serviços de saúde mental, os serviços no geral, eles são portas abertas. Se alguém tiver interesse em conhecer, em saber, em ofertar alguma coisa, por favor, nós estamos de portas abertas, recebendo cada um aqui de braços abertos também, porque eu entendo que é só unindo forças para a gente conseguir transformar. E essa é uma causa que a saúde mental, na verdade, no geral, né? Ela é uma causa que ela merece todo esse esforço, sem dúvida nenhuma. Samuel, vai ser por ordem? Cada um vai. Muito Gost- fantástico. Então é isso, pessoal. Gostaria de, primeiramente, agradecer, né, pela abertura desse espaço aí. Como a Vivian disse, não só o autismo, né, mas eu acho que a saúde mental, de uma maneira geral, ela, às vezes, a gente acaba, de maneira geral, como sociedade, a gente negligencia muito, né, essa questão. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço aqui de debate, né, de conhecimento, enfim, para a gente realmente ir se aprofundando cada vez mais nessas questões, né? E para que a gente possa transmitir, né? Para que as pessoas tenham cada vez mais acesso também, né, a essas questões. Cris? Eu quero dizer que pedir para as pessoas, para os pais, professores e quem está envolvido com as crianças, para ter um olhar um pouquinho diferente para quem tem autismo. Porque assim, é muito comum olhar, tem autismo, coitado, isso e aquilo. As crianças com autismo, com transtorno do espectro autista, têm dificuldades. Só que elas têm dificuldades e habilidades. E eu gostaria de pedir para as pessoas ajudar nas dificuldades, mas olhar as habilidades, porque ela não é rotulada, tem dislexia, não vai aprender nunca. Tem isso, então, para a gente olhar com muito carinho, com muito amor, paciência, e conhecimento e técnica, né? Porque aqui no espaço, assim como eu, tô sempre estudando, toda a equipe está estudando, toda a equipe fez pós-graduação, então são pessoas treinadas para trabalhar com as crianças. Então a gente precisa de técnica, conhecimento, paciência e muito amor. E outra coisa é que os pais, os professores, todos que estão envolvidos com o autismo, eu quero dizer que eles não estão sozinhos, né? Que a gente tá para ajudar. Então sempre a nossa ajuda, às vezes ela parece pequenininha, mas a nossa ajuda pequenininha dá uma grande diferença. Então eu quero que os pais, principalmente, não se sintam sozinhos e que participem das reuniões que a gente faz, porque essas reuniões são um espaço para eles, né? Então agradeço o espaço e me coloco à disposição para ajudar os pais, os professores, as crianças e todos os envolvidos com o TEA, né? Tem uma pessoa que me falou assim, mas você vai na escola, mas você não é psicóloga, o que a psicóloga tem a ver com a escola? Aí eu falei, mas a psicóloga tem tudo a ver porque ele é meu paciente. E se ele traz uma queixa para mim, eu vou na escola, na casa, onde for necessário, claro, com autorização, né? Mas a gente tem que ir sempre buscando, sempre ajuda, não vou sentar, falar, não, ele trouxe essa demanda, eu vou ficar aqui. Não, eu vou na escola sim, eu vou onde tiver que ir para o meu paciente melhorar, né? Então, eu me coloco sempre à disposição para ajudar esses pequenos tão fofos. Eu quero agradecer muito, né, esse espaço também, essa oportunidade de aprender tanto com vocês. Pessoal, então hoje o Foca foi na inclusão. A gente focou na inclusão, a gente vai ter agora esses episódios também focados na inclusão. Eu quero que vocês participem, que vocês divulguem, que vocês compartilhem, que vocês curtam, dá lá o coraçãozinho, porque é muito importante. Informação faz com que o mundo melhore. Então até a próxima e eu espero vocês no Foca na Causa.